Léo, te fiz esperar, mas valeu a pena. Teve ontem teve ontem com o Pedro Vaca Villarreal, o relator especial da CIDH da OEA para a liberdade de expressão. Conta pra gente em primeira pessoa aí, como é que foi esse encontro hoje, inclusive o Bolsonaro, ontem até ainda, o Bolsonaro encontrou também com o Villarreal, contou lá toda a perseguição que está sofrendo, mas eu quero aqui o relato em primeira mão daquilo que vocês conversaram ontem. Boa tarde a todos, boa tarde, Carol, Cláudio. Primeiro, uma coisa que vocês estavam comentando, a Lexon não recebe dinheiro público. A gente tem isso no estatuto da nossa associação, a gente não quer, em forma alguma, receber dinheiro público. Nós tivemos lá no Rio de Janeiro, para reunião com os institutos. O Pedro foi muito simpático, ouviu bem os nossos pontos. O time dele estava pegando nota de todos os aspectos. Eu e o IL fizemos uma combinação de como trabalhar, de modo a gente mandar também por escrito o que a gente falaria, porque eu acho que isso facilita o trabalho de quem está fazendo um reporte, né? Eles anotam muita coisa na reunião, mas é importante ter algum documento, né? Coisa de advogado de contencioso, fazer um memorialzinho, entregar para o juiz e conversar, para facilitar o trabalho de todos. Mas ele foi muito receptivo, ouviu todos nós, tudo que a gente falou, e o que eu acho importante é que ele fez perguntas ao final. Isso é uma coisa, aliás, nós advogados sofremos muito no Brasil, que os juízes muitas vezes não fazem perguntas. Né? E quando não fazem perguntas, não te dá a oportunidade de reforçar um argumento que eventualmente não ficou claro. Ele ficou com dúvidas com relação, basicamente, a 3 pontos. O primeiro ponto seria o alcance da imunidade parlamentar no Brasil. Nós chegamos a esclarecer a pergunta ali imediatamente, mas eu acho importante depois a gente fazer um trabalho escrito, que a Lexon se propôs a fazer um material por escrito para encaminhar para eles. O segundo ponto também foi limite da liberdade de expressão no Brasil. Meu ponto de vista, não tem limite, assim, a gente não tem, pelo texto da Constituição, nenhuma restrição ao discurso, né? O que se tem é uma avaliação a posteriori sobre legalidades ou não, diante das outras leis brasileiras, mas o texto da Constituição, eu acho que é muito claro. Eu aproveitei até na carta que eu enviei, que você chegou a publicar no website, mostrando o que eram as músicas famosas antes da Constituição de 88 e toda a preocupação com a liberdade de expressão. Né? É curioso, né? O pessoal que teve que fazer poesia para incluir as mensagens no texto das músicas, hoje em dia achar que é razoável a censura. E o último ponto que ele também não compreendeu muito bem foi a questão do sigilo. E, de fato, existe sigilo em determinados processos. Então, eu acho que vai ser importante a gente trazer para eles elementos mais concretos do direito brasileiro também, explicando as questões, explicando pontos assim como a documentação toda que foi produto Interfiles, que foi disponibilizada para nós, mostra que as ordens vinham para bloqueio de perfis e remoção de remover conteúdo sem a decisão. E o artigo 93, inciso 9 da Constituição, diz que toda decisão tem que ser fundamentada. Então a gente explicou isso para ele também, além da questão dos advogados que não têm acesso aos autos dos processos. Fundamental, né? Porque é isso. Imagina só, né? Você está trazendo aqui uma coisa que eu não vi na imprensa, então a gente até vai registrar, nossa equipe está acompanhando a live e vai colocar no site, porque nós estamos diante de questionamentos que parecem parecem assim até fora de contexto, né? Você está me dizendo que o Pedro Vaca está curioso para saber sobre os limites da imunidade parlamentar e da liberdade de expressão. Quer dizer, ele deveria entender que não deve haver limites, né, para essas atribuições, né, para aquilo que você, inclusive, lembra na sua carta ali, especialmente em relação à liberdade de expressão e a imunidade parlamentar, ela existe para garantir a liberdade de expressão dos representados, a partir do seu representante. Então, assim, imagina,
o enviado, o relator especial da OEA para a liberdade de expressão, quer saber se no Brasil tem limite para a liberdade de expressão, Carol. Bom, só para fazer um disclaimer aqui, que o Léo, meu amigo, está aqui com essa classe e essa educação, falando ali do relator da OEA, como ele recebeu muito bem, pode parecer até, né, uma coisa a favor desse tipo de censura que a gente sabe que vai vir ali, mas ele é um grande defensor de, né, tá na Lexon, é o presidente da Lexon, mas é ligado a todos esses movimentos que defendem a liberdade. E ele teve, para quem não viu, não acompanhou a reunião, não viu as fotos que saíram na imprensa, o Léo teve em conjunto com o IEL, teve o Lola, depois dá um resumo de quais os movimentos que estavam junto com você na reunião. E só fazendo ali, né, um retrospecto. Eles foram primeiro no STF, depois foram ao Congresso. Então, eles escutam um ponto de vista do STF que, com certeza, é completamente diferente do ponto de vista dos movimentos. Foram ao Congresso, que os parlamentares já colocaram um ponto de vista totalmente diferente, mas pela natureza ali, do ofício dos parlamentares, eles são incisivos, principalmente aqueles parlamentares que estavam ali, alguns grandes amigos de Marcel, o senador Girão, defendendo a liberdade. Os movimentos, então, eles podem funcionar como uma espécie de um órgão mais assim isento, assim, né, mais legítimo para falar sobre liberdade de expressão. Entender então um pouquinho de você, como você sentiu essas perguntas, se sendo genuínas, se eles de fato estavam confusos com tantos pontos de vistas diferentes, e o que você está sentindo que vai para o relatório. Eu acho que as perguntas são legítimas, tá? Porque ele não conhece o sistema brasileiro, obviamente. Ele está ali tentando alcançar dados. E ele está aqui há algumas semanas recebendo... Só um segundo, Léo, só um segundo. Eu entendo o teu jeito, você tem um jeitão, né? Você é um cara diplomático e tal, eu sou menos diplomático que você. E eu parto do princípio... Não, veja, todos nós somos elegantes, somos pessoas educadas e tal, mas eu parto do princípio que um sujeito que tem como única função acompanhar, monitorar a liberdade de expressão na América Latina, eu acho um absurdo ele não conhecer os limites da liberdade de expressão nos países em que ele visita. Desculpa, mas assim, eu acho que ele tem obrigação de conhecer, seja em Cuba, seja no Brasil, enfim. Só que o meu parêntese, porque eu tenho uma forma um pouco diferente de enxergar, mas eu respeito a sua e concordo com o teu jeito aí de recebê-lo e de avançar nessa conversa, nesse diálogo. Acho que talvez seja mais promissor até do que se eu fosse o presidente da Lexon. É que eu penso da seguinte forma, Cláudio, não a gente já tem, eu tenho que tentar arrumar um sim. Como é que eu vou arrumar um sim desafiando o representante da OEA? Eu acho que não funciona dessa forma. Eu acho que o trabalho, principalmente dos institutos, a gente deixou claro, os institutos são apartidários. Ninguém aqui está defendendo nenhum político específico, nem nada. A gente está defendendo princípio, né? Então, eu acho que a gente deixou isso muito claro para ele. Eu entendo a dúvida, porque ele está aqui no Brasil fazendo uma reunião atrás da outra. Houve relatos absolutamente distintos. Ele foi para a esquerda também, eu via, foi para um lado. O cara fica perdido, né? Ele não é PhD em direito brasileiro e tal. O que eu vejo, eu entendo o seu ponto, mas o que eu vejo de positivo no comportamento dele é que ele agora nos deu oportunidade. Antes a gente estava pensando assim, como é que a gente vai escrever? Vamos fazer uma peça gigantesca, vamos abordar tudo. Com as dúvidas, você facilita o trabalho de como é que a gente vai levar esses pontos para ele. Então, eu tendo a ver por um lado positivo, até porque se eu não olhar isso para um lado... Vou fazer um parêntese como você fez. Quando eu comecei a estudar direito, os professores no passado mandavam a gente ler um livro chamado Eles, os Juízes, visto por um advogado, do Berlingeri. Berlingeri não, perdão, Karen Lutz. Calamandrei. E o Calamandrei falava o seguinte: o advogado tem que ter fé no juiz, independente de quem é o juiz. Porque se você não tiver isso, você não tem o que fazer. Por mais que nós tenhamos nossas ressalvas, a gente tem que trabalhar no sentido do juiz e de quem vai julgar, de quem vai analisar, ter todos os elementos possíveis, né? Então foi esse o trabalho que a gente fez. E respondendo a Carol, estava lá o Mises também, o Hélio deu um show, o Hélio foi o primeiro,
ele foi até um pouco mais contundente, o IL depois trouxe as questões de uma forma mais factual, e eu terminei ali no primeiro bloco com direito. Depois Lula falou também, falou sobre a questão da imprensa, os demais institutos falaram, se posicionaram muito bem, teve comentários sobre censura de comediante para mostrar o absurdo da situação, né? Quando o palhaço do circo é censurado é que a coisa está complicada. Então eu acho que ele recebeu, ele ouviu, o time estava disposto a ouvir. Eu acho que a gente tem que ter um pingo de esperança. E eu concordo com o que tem sendo dito, que a solução não vem de lá exclusivamente. Aquilo ali é um caminho, e é um caminho que eu acho que vale a pena a gente considerar sob um outro aspecto. Eu fiz uma pesquisa, eu não achei nenhuma vez que a OEA investigou um tribunal. É a primeira vez que isso acontece. Então, esse simples fato já é assim, preocupante para quem está na nossa Suprema Corte, porque é um caso único. Nunca houve. Já houve censura de Estado e tal, mas de tribunal nunca houve.